com Natália arrumando os seus cabelos. Iniciamos essa nova fase do seu, do nosso, além do crônico. Saudade desse espaço, saudade da minha querida amiga. Você começou, Paulo? Comecei e já tô rolando aqui o bate-papo. Uns fiozinhos brancos aqui. Ela tá assim, mas bem-vindo, por favor. Né? Senta aí agora, pega um café, bebe uma água. Por que não toma uma taça de vinho? Por que não? É isso mesmo. Porque a gente... Um chimarrão. Exatamente. Né? Isso tudo que eu falei. De qualquer parte do Brasil e do mundo, você está acompanhando aqui inúmeros episódios emocionantes, marcantes, e que eu tenho imenso orgulho de participar em conjunto com a Natália, de ouvir essas incríveis histórias de superação, né, Natália? Muito. A gente está feliz de estar aqui de novo. Já tinha 2 semanas, eu acho, que a gente não vinha no estúdio, né, Pablo? Exatamente. E dá saudade, porque realmente tirar esse projeto do papel pra gente tem sido uma alegria muito grande, né? Isso, então assim... Não somos os mesmos. Exatamente. A gente começa o episódio de uma forma e sai dele aqui, às vezes... muita coisa aqui, né, flutuando, porque inchado de emoções à flor da pele. Né, reverbera, hoje, vai reverberando. É isso aí. Hoje a gente conta com uma grande convidada, né, nesse episódio do Além do Crônico, que é a Josi Aguiar, geógrafa, atriz, professora, modelo, atleta de power soccer, quase que não saiu, power soccer, palestrante. Com a grande frase, eu tenho lupus, mas a lupus não me tem. Com essa grande história de vida, convido aqui, grande protagonista desse encontro, bem-vinda, Josi. Oi, gente, bom dia, é um prazer enorme estar aqui. Primeiramente agradecendo o convite, né, e a intermediação pelo Mauro, que é um querido também, um beijo para ele. O Mauro que participou já aqui do Além do Crônico, sim, né, foi um episódio inesquecível. É um prazer e uma honra estar aqui e falar um pouquinho. Eu falo que não é a minha história, é a história que Deus escreveu para mim. E hoje eu vivo com o pensamento que tudo é um propósito. Então, o fato de eu ter passado por tantas coisas que a gente vai descobrir aqui é um propósito em Deus. Então, eu confio nele e vamos embora. Não, e esse currículo seu, Josi, eu fiquei, assim, sinceramente, muito... olhando e falando, gente, como que a gente pode ser... A gente é uma, mas a gente pode ser várias, né? E você, assim, nossa, muito bacana saber que você se desdobra e faz tanta coisa. Eu quero saber de tudo. Nem sempre foi assim, né? Como eu falei no início, eu sempre fui uma criança muito tímida, muito retraída. Eu lembro que o meu avô, ele era presbítero numa Assembleia de Deus. Ele sempre me chamava, né, para cantar, para falar alguma coisa. Eu tinha por volta de 7, 8 anos. E eu me escondia debaixo do banco, começava a chorar, de medo do público. E ele sempre me incentivava. Acho que ele via além do que eu podia ver naquele momento. Então, assim, é marcante para mim. E hoje estar aqui falando, pregando nas igrejas, sendo professora de educação infantil na igreja, então é um desafio. Então, eu me sinto muito feliz e honrada. Muito bacana, muito legal. E a Josi conta hoje também aqui com a presença, a gente está nos bastidores ali, com a dona Rosângela. Ela vai aparecer em algum momento aqui ela vai nesse aparecer, episódio, né, mas diretamente ali de Realengo, né, no Rio de Janeiro. Padre Miguel. Padre Miguel. Pertinho. Região. Quase ali, né? Isso. Mas quero, como a Natália adora, que eu falo assim, ele vai lá na cronologia. Ele é tudo organizadinho, né? Quem assiste sempre já sabe. Exatamente. Então eu quero entender essa história crônico, desse desafio, por onde começou, fala um pouquinho aí da tua infância, adolescência, fala aí pra gente. É exatamente por onde eu começo também, as minhas palestras. Eu nasci com o pé torto congênito. É uma má formação fetal, que a criança já nasce com os pés encurvados para dentro. E com 7 meses de vida, eu passei para a minha primeira cirurgia. Eu lembro que minha mãe conta que na época o hospital estava em greve, e ela teve que correr muito atrás, foi para o hospital de Bom Sucesso, depois foi para o Fundão, mas ela conseguiu. Você nasceu aqui no Rio mesmo? Então. Nasci aqui no Rio, Zona Oeste também, Cascadura. Então eu operei com 7 meses e graças a Deus a operação foi um sucesso. Eu tive uma infância completamente normal, com 9 meses já estava andando tudo, e eu cresci assim, muito tímida, mas a primeira cirurgia que eu tive na vida, o primeiro desafio que eu tive que enfrentar, não abalou a minha saúde, nem o meu estado físico. Eu fui uma criança completamente normal. Eu me dedicava muito à obra do Senhor, assim, eu sou evangélica, Assembleia de Deus há muitos anos, e eu sempre fui ativa na igreja.
Desde novinha. Isso, mesmo tímida, né? Sem quiser muito falar. Eu participava do grupo infantil, eu gostava de fazer peças, gostava de estar envolvida ali naquele meio que eu fui criada também. Uhum. Eu e meus 4 irmãos. Eu tenho a Elisângela, que é a irmã mais velha, tenho o João Anderson, que é o segundo, eu sou a terceira, que sou a Josi, e meu irmão Joilson. Então, quantos anos, Josi? eu tenho 40. Então a gente forma o nosso quarteto fantástico. Legal. E aí eu fui crescendo, e com 13 anos eu comecei a ver as Olimpíadas de 96 pela TV. E aquilo me encantou de tal forma Foi que... Atlanta, não foi? Oi? Foi Atlanta. Atlanta. Isso. Foi Atlanta. E eu vendo, acho que foi o esporte, foi vôlei de praia. Acho que estava estreando naquela Olimpíada. E quando eu vi Sandra, Jaque, Adriana, Mônica, eu me lembro até hoje, né? Porque marcou a minha vida. Legal. E eu vendo aquilo, eu falei assim, é isso que eu quero pra minha vida. Me encantei, me apaixonei. Meu pai não gosta de esporte, ele só é botafoguense, preto como eu. Minha mãe também nunca foi ligada em esporte também. Meu pai também é botafoguense. Meu pai também. Sofredor, a gente sabe, né? Mas tudo bem. Aí, ninguém lá em casa é ligado em esporte. Mas eu me encantei. Falei, é isso que eu quero pra minha vida. Por mais ou menos 13 anos de idade. Aí eu fui procurar alguns clubes, né? Pra conseguir treinar de alguma forma. Exercer, né? Aquele desejo que estava pulsando no meu coração. Eu encontrei o Clube Escolar, que era um projeto da Prefeitura do Rio de Janeiro, onde ele oferecia, ali no quartel do Campo dos Afonsos, quartel da Aeronáutica, várias modalidades esportivas. Então tinha vôlei, tinha taekwondo, tinha futsal, tinha basquete, tinha capoeira. Eu falei, é isso que eu quero, então vamos lá, é de graça, né? Não tinha condições de pagar um clube de alto rendimento na época, então ali que eu comecei a exercer ali o meu espírito esportivo. Floresceu onde você estava plantada. Exatamente. Então, eu comecei a treinar ali. Eu treinava vários esportes, mas o meu queridinho sempre foi o voleibol. Então, eu treinei dos 13 aos 17 anos. Com 17 anos, conhecendo um professor de educação física que eu conheci, né, nesse projeto, ele me levou para a escola dele, uma escola pública ali em Realengo, um bairro vizinho ao meu. O nome do professor? É Professor Paulo. Não lembro o sobrenome, mas é o Professor Paulo, que ele é até parecido com o Zico, ele falava que era sósia do Zico. Professor Paulo, sósia do Zico, por Isso, favor, apareça. professor da escola Raimundo Galvão na época, em Realengo. Então ele me levou para a escola dele, a gente participou de alguns campeonatos e me indicou para um clube que acontecia ali também no quartel, na Vila Militar. E ali eu comecei a desenvolver porque é focado em vôlei, então o treinador era muito técnico, né, muito objetivo. E ali eu comecei a desenvolver também as partes técnicas mais afinadas, né? E nesse processo eu comecei a sentir muitas dores. Eu sabia que a dor na vida de um atleta é uma coisa muito natural. Então a dor para mim, vamos embora. Mas durante um tempo isso começou a me incomodar bastante. Porque situações leves, assim como pentear o cabelo, como escovar o dente, como me abaixar, já era sacrificante para mim. E aquilo me assustou bastante. Eu falei, deve ser por causa da rotina dos treinos, então eu vou dar um tempo no voleibol e vou tentar cuidar da minha saúde para ver o que realmente estava acontecendo. Ainda mais que é um jogo de impacto, né? Jogo de impacto. Você força muito, Isso. né? Fora o jogo, o treinamento também, que é muito puxado. Sim. Eu lembro que eu sempre senti dor no joelho, desde a infância. E quando eu ia ao médico para ver isso, eles falaram que era dor do crescimento. Eu, com 13 anos, já tinha 1,71 m. Que isso? Caramba. Então, eu era bem alta. Isso até, assim, eu senti um pouco de complexo, porque todas as crianças eram menores que eu. Mas seus irmãos também são altos? Meus 2 irmãos. Minha irmã não tanto, mas meus irmãos e meu pai também. Ah, tá. Então, tem alguns tios também que são bem altos. Então, aproveitei, né, minha altura para conseguir, né, conquistar o meu objetivo. E quando eu procurei o médico, falou que era dor do crescimento. Muita dor no joelho, sempre, na minha vida toda. Mas aquilo não me incomodou, assim, ao ponto de parar de buscar o meu sonho, de treinar, de ir pra cima. Aí, como eu falei, comecei a sentir muitas dores, mas era no corpo todo. E algumas juntas começavam a inchar, alguns nódulos, né, nos braços também. Quando eu encostava, assim, na cadeira da escola, eu começava a sentir dor. Eu falei, eu tenho que procurar o que está acontecendo. Aí parei definitivamente com o voleibol. Aí fiquei dos 17 aos 23 anos procurando o diagnóstico para o que eu estava sentindo. Uma dor crônica, assim, Crônica. uma dor... Todos os dias. Meu Deus. Assim, é muito difícil encontrar o dia que eu não sinta dor.
Então, Até atualmente também? atualmente. É mesmo? Mas isso Menos começo intensas. lá, você chegou a fazer exames, procurar especialistas para entender? Procurei. E aí? Então, lá, né, na minha região, eu procurei alguns hospitais públicos e eles diagnosticaram febre reumática. Febre reumática. Porque isso já não dava para entender que não era mais dor do crescimento, Não. né? Não, aí É. não, né? Era Você tava além. com quantos anos já aí? Estava com 17 já, Tá. 17 anos. Aí eu procurei, o primeiro diagnóstico foi de febre reumática. O tratamento era tomar bezetacil Sim. a cada 21 dias. Uma prima minha tinha isso, sabia? E eu tomei por quase 3 anos. Só que não adiantava. Gente, eu nunca tomei essa cirurgia. Nunca tomei essa injeção. Você vai Dizem que é horrível, né? Pô, Você pra vai quem no céu e volta. viveu anteontem isso com A uma filha de Maluzinha 2 anos e meio. Minha filha Malu teve tomou. tava com uma infecção lá, enfim, quadro bacteriano. E aí tava quadro de vômito, não tava conseguindo Ingerir. segurar um antibiótico, né? E aí lá vamos nós. Eu Daí, nunca tomei. E como 2 anos e meio não tem musculatura ainda no Nossa. glúteo, aí tem que fazer fracionado, 2 ml para cada ladinho. Imagina a dor. Tadinho, Aí isso, você ficou gente. tomando por... E é dolorido demais, né? Muito. Depois que eu tomava, eu ficava pior. E era toda semana? Cada 21 dias. Nossa, tá. E eu... Quantos anos você ficou nisso? 3 anos. 3 anos. 3 anos. E eu vi que não estava adiantando. Falei, mãe, não tem como. Não tem como continuar o tratamento que não está surtindo efeito na minha vida. E além do nódulo, né, que ficava, né, no glúteo, doloria muito, e quando entupia, era tenso naquela época. Aí eu parei de tomar essa medicação. E não tinha mais nenhum remédio oral, assim, era só injeção Só mesmo. Deus do céu. E a S também, eu lembro, mas muito pouco A efetivo. S Mas tem isso também, o uso prolongado, né? Dizem do antibiótico, ele vai acabando o efeito, né? Mas desde o primeiro mês, não adiantava. Sim. Não adiantava. Era paliativo. mas- Paliativo, exatamente. Aí depois eu parei com esse tratamento e comecei a procurar outros médicos, né? Aí depois me diagnosticaram com artrite reumatoide, que é muito comum pela deformidade que eu tenho. Na época eu não tinha ainda, mas ela achou que eu tinha artrite reumatoide. Fiz uso também do metrotexato, que é uma medicação também sem efeito. Então realmente também parei. Só que estava chegando um tempo que eu estava ficando mais doente e não tinha como resolver. E as dores se agravando. Imagina. Agravando. Essa angústia da busca do diagnóstico é muito dolorido. muito assim. complicado. Porque né? quando você sabe o que você tem, eu não sei se você fica mais confortável porque sabe como tratar. porque aí é mais efetivo, né? Isso, mas quando você não sabe. Quando você não sabe, é muito mais angustiante. Sim, sem dúvida. Aí, nessas idas ao médico, quando eu ia fazer um exame ali perto também de casa, eu encontrei uma amiga da minha mãe chamada Rose. Amiga de igreja também. Uhum. E ela falou, o que você tá fazendo aí, Josi, com a sua mãe? Eu falei, eu tô indo pro hospital fazer mais exames, fazer um exame de sangue, porque eu expliquei um pouquinho da história. Aí ela, eu vou te ajudar. Eu trabalho no hospital de servidores e vou tentar conseguir uma consulta para você lá. Mas sem me dar aquela chance, esperança de que realmente ia conseguir. Ela ia tentar. Ia tentar o quê? Consulta com reumatologista? Consulta com reumatologista. Reumato, né? Porque não tinha o sistema de CIGEG. Entendi. Então quem trabalhava lá tinha um acesso mais facilitado para conseguir uma consulta. Antigamente era muito assim. Isso. Aí até, não sei se era mais fácil ou mais complicado, mas enfim. Ela conseguiu a consulta. Pouquíssimo tempo depois. Fomos lá nos consultarmos com o Dr. Sérgio Pinheiro. Ele, no primeiro momento, né, um senhor bem sisudo assim, mas muito generoso. Uhum. E ele já sabia que eu tinha com o meu relato, né, que eu estava falando para ele. Mas vamos fazer alguns exames? Passou uma série de exames. Acho que mais de 30 na época. Aí fiz o exame, e quando eu voltei para ele avaliar os exames, ele falou, realmente, é o que eu achava que você tinha. Aí quando veio o diagnóstico de lúpus. Lúpus eritematoso sistêmico. Foi um baque. Lúpus eritematoso sistêmico? Porque tem um lúpus discoide. Uhum. Explica pra gente quando a gente ouve sobre lúpus, fala lúpus. A gente não entendia os tipos, então, né? O discoide, eu não tenho muita informação porque eu não procurei realmente saber. Mas o lúpus eritematoso sistêmico é que ele pode acertar vários órgãos da pessoa. Então ele pode afetar a mente, o coração, o rim. Então ele acomete, né? Alguns órgãos, inclusive a pele também. Então o meu é desse tipo. Entendi. E quando ele falou essa palavra, esse diagnóstico, o meu mundo caiu. Porque eu não tinha conhecimento da doença, não sabia a gravidade. Para mim era similar a um câncer.
Entendi. Isso Então, você tá falando com 17 anos. isso Não, com 23. 23. 23 já, É. que eu passei 5 anos nessa Sim, Aham. só na bezetacil, né? Sim, sim, verdade. E eu não tinha conhecimento nenhum. E ali naquele momento eu enterrava meu sonho de ser atleta. Oh, meu Porque o que eu pensava? Poxa, eu vou me tratar, vou me cuidar, não deve ser algo tão sério. Eu vou conseguir continuar mesmo, né, com a idade que eu tinha. O meu sonho não tinha morrido ainda. E quando eu descobri, a ficha caiu. Foi muito dolorido, eu chorei bastante. Quase entrei em depressão, mas eu acho que o que me segurou foi ter a minha família. Sim. Minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos. Então aquilo que me segurou a não desistir naquele momento. Aí comecei, né, passar daquela fase, né, de tristeza, de dor, emocional até, comecei a fazer o tratamento que ele estava indicando. Então ele passou algumas medicações, acho que na época ele passou hidroxicloroquina. Deu um up na minha vida. É. Parecia que eu não tinha mais problema nenhum. Aí você Inclusive vou as jogar. dores. Exatamente. Foi? Não, naquele momento eu não pensei em jogar, não. Eu já tinha enterrado. É. Eu sabia que não podia voltar mais com aquele diagnóstico. Porque eu sabia que não é uma doença que não tem cura. Uhum. Então, é como se eu tivesse, né, enterrado. Como eu sempre tive o sonho de estudar também, fazer uma faculdade, seja lá qual fosse, o meu sonho era me formar, me graduar. Então, naquele momento eu tinha morrido o sonho, né? E o plano B, meu plano B sempre foi estudar. Sempre o B, não com o A. Aí ele fez, né, as medicações corretas, comecei a tomar, comecei a me sentir melhor e comecei a estudar para passar numa universidade. Eu lembro que, para quem acredita, né, eu fui à igreja e uma pessoa, um profeta, revelou que eu passaria para a faculdade, que via um papel na minha mão escrito aprovada. Então eu confiei naquela promessa, mesmo com a vontade que eu tinha certeza que se Deus estivesse no coração de Deus, eu conseguiria conquistar, mesmo tendo uma educação defasada, estudando em colégio público a vida toda, mas eu sabia que com Deus eu conseguiria seguir em frente e conquistar a vaga na universidade. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de você falar sobre essa história da faculdade. Dentro dessa questão do diagnóstico de lúpus, você já tinha informação que era uma doença progressiva? Não. Tá. Você foi vivenciando. Vivenciando. Até porque o tipo de lúpus que eu tenho é muito raro causar deformidade e causar a minha, né, não mobilidade. Ele conhece outros pacientes? Cadeirante, não. Eu também dei uma olhada. Aham. A primeira vez que eu ouvi falar sobre lúpus foi aquela apresentadora, a Astrid. Astrid. Ela tem lúpus, Sim. né? E depois a Lady Gaga. A Lady Gaga tem lúpus? Isso, mencionou Lady na Gaga época, eu não lembro. também tem sabia. lúpus. Eu lembro. Ela cancelou uma turnê, algumas agendas. Inclusive, ela tinha uma previsão de ir ao Rock in Rio e aí o quadro dela de lúpus tinha se agravado nesse Nem período. sabia. Uhum. Mas ela se manifestou, sim. São as pessoas que Isso. agora eu não conheço Isso. mais. Que Ah. tudo que sai na mídia sobre lúpus eu tô meio De que olho, antenada, né? né? Você vai da Astrid, você Mas vai o caso da Lady Gaga. Astrid não é esse lúpus que você tem? Pode ser o mesmo. Pode ser o Mas mesmo? cada organismo responde de uma forma. Entendi. Então, o meu lúpus é muito agressivo. Aham. E estar assim, né, com deformidade, cadeirante, é muito mais raro ainda. Entendi. Até porque quando o meu médico começou a me tratar, ele achava que algumas deformidades que eu já estava começando nas mãos seriam facilmente resolvidas com cirurgia. Que ninguém chegaria ao ponto de não abrir mais a mão. Eu não abro mais a mão. Aham. Então ele nunca tinha visto isso. É. Alguns médicos, até do INSS que eu procurei, algumas consultas que eu vou, eles nunca viram Que esse traz caso. essa atrofia. Atrofia É uma tão atrofia grave. mesmo, Isso. né? É. Essa daqui eu até fiz uma cirurgia aqui que melhorou bastante. Aqui também. Aí essa eu não fiz nada porque eu mexo joystick. Sim. Então pode comprometer o meu desempenho no jogo. Mas isso, então, com 23 e aí, esses sinais... Não tinha ainda. É isso. Era Qual só dor. foram as etapas? É. né? Sim. Eu Aí, ia perguntar isso. aí só que a faculdade tem a ver. Claro, É, vamos por lá. favor. Não, é que o processo. É que a gente tá assim, ó. Aí tudo bem. Aí no primeiro ano, eu fiz pré-vestibular, estudava. E eu não passei para nenhuma faculdade. Mas eu sabia que estava no plano de Deus. E nesse meu tempo eu comecei a trabalhar na UERJ. A minha tia trabalha lá. E ela conseguiu uma vaga de emprego temporário, né? Sim. O contrato. Aí comecei a trabalhar no laboratório de tecnologia dos alimentos. Jovem, né? Tá valendo tudo ali, Isso. né? Aí eu comecei a trabalhar e estudar ao mesmo tempo. A saúde, né, começou a não estar tão bem. Mas eu consegui. Eu fui porque eu tinha força e muita vontade de conquistar, de agarrar meus sonhos, meus objetivos. Economia, nessa época você não era cadeirante. Não, Tá. não era.
andava normal. Aí tá. Aí, no segundo ano, eu tentei para todas as faculdades possíveis, públicas do Rio de Janeiro, mais a PUC. Eu passei para o UERJ, para o Rio, para Rural. Passou para tudo? Passei. Que isso, E para a arrasou. PUC do Rio de Janeiro. Qual curso? Então, para o Rural eu passei por Economia, para o UERJ Pedagogia, para o Unirio Biblioteconomia e para a PUC Geografia. Aí você escolheu. Escolhi Geografia Bateu porque, PUC, geografia. porque era, também gostava muito de Geografia na escola, então sempre Legal. me dei bem. E escolhi esse curso. E a gente sabe que, né, na faculdade, trabalhos intensos, seminários, acorda cedo, provas. E o lúpus é uma doença muito emocional. Eu não posso ficar muito triste, Ah, é? não posso ficar muito alegre, senão ele ativa. Que isso? Ativa com dores. Tem que ficar naquele equilíbrio. É equilíbrio. E na vida que a gente tem é praticamente impossível a gente não ter emoções, Sim. tanto tristes Imagina. quanto alegres. E o que isso resulta, assim? Então, você está falando das emoções, acabam indicando ali um agravamento do quadro de lúpus, mas qual Dores. é as dores? Dores intensas. É mesmo. Dores. Muitas dores. Quando eu tô bem, assim, tranquila, sem nenhum problema, né, familiar, e a doença vai, tipo, na sua normalidade. Todo dia eu sinto dor. E aqui eu tô com dor. Mas, assim, se eu tiver tensa, triste, a dor aumenta 10 vezes mais. Ai, que loucura. Eu não consegui trocar, assim, Uma escala agora, conversando com a gente, de 0 a 10, qual o grau de dor que você tá? 3 no quadril. 3 no quadril? 3 no quadril. Tem dias que chegam a 9. É, Josi. Quando tá mais frio ou quando eu tô passando por algum problema O emocional. clima também influencia. Muito, diretamente. No inverno, eu não posso vir assim, de camisetinha, eu tenho que me Se agasalhar. agasalhar é bem, verdade. porque além do lúpus, eu tenho acho que é síndrome de Sjögren. É uma doença também, que acho que acompanha, né? Que as mãos ficam roxas, ficam enrijecidas. Então eu tenho que me proteger muito bem no frio. Evitar até sair, né? Entendi. Ou se tiver que sair para pregar ou falar alguma coisa, né, alguma palestra, eu vou muito bem agasalhada. Então isso piora, né? Então, voltando à faculdade, eu comecei a estudar na PUC. E como eu falei, né? Trabalhos intensos, uma rotina muito... Você ia pra Gávea? Sempre a Gávea. E comecei a estagiar também na Gávea. Então eu ficava de 6 da manhã até quase 6 horas da tarde. Nossa, chegava em casa muito tarde, né? Muito Porque é tarde. longe, né? É. Muito, Ela falou que demorou um tempão pra chegar aqui em 9, Ipanema. 10 horas eu chegava em casa. Quando não tinha trânsito, que era 11 horas, meia-noite e meia. É. Aí, no processo da faculdade, com esses problemas, né, emocionais, né, a doença começou a se agravar. Então, começaram as deformidades mais intensas. Né, o dedinho começou a ficar torto, aí começou a fechar, até que não abre mais. E a mobilidade Foi rápido também. Isso? Oi? Esse processo foi rápido? Foi. Eu acho que eu entrei na faculdade em 2007, 2008. 2009 começou a deformar. Eu acho que em 2003 já não abria a mão. As duas. As duas. Eu continuava andando. Comecei a perder muito peso. Comecei a ficar muito mais magrinha do que eu sou. Tenho dificuldade até hoje de ganhar peso. Você tem registros dessa época? A gente queria até para colocar a gente aqui, queria, na é. época que você estava no esporte lá, enfim, eu nessa quero, época da faculdade. Eu organizei até meu álbum de fotos, né? Que eu tenho algumas por fotos em casa. favor. Eu posso até tirar foto para vocês. Manda pra gente. Aí eu comecei a estar doente, né? Fisicamente e emocionalmente. É. Que a aparência começou a mudar bastante. O cabelo começou a cair Você muito. sempre foi vaidosa? Sempre. Não muito, mas eu gostava da minha aparência, né? Aham. E começou a ficar tudo diferente. De eu ir ao shopping e não conseguia olhar no espelho. Eu fugia dos espelhos porque Você estava só autoestima. retratava uma Josi que não era eu. E aquela dor era muito intensa para mim. Então passar por esse processo também da aparência foi muito complicado. Mais uma vez muito complicado para minha vida. Mas eu não deixei a peteca cair e segui em frente. No último ano que eu tinha que apresentar minha monografia, e a doença já estava bastante avançada, andava com muita dificuldade e comecei a levar tombos na faculdade. Descendo a escada, subindo no ônibus. Teve uma vez que eu levei um tombo da escada, que eu fui levada, né, para o Miguel Couto, e era o último dia do meu irmão em casa, que ele estava de férias e ele tinha carro, e ele foi me buscar, que eu não conseguia andar. O cóccix doeu muito. Então, esses processinhos que aconteceram, né?
Mas aí eu tinha que escolher um tema para minha monografia para eu terminar a faculdade. Aí eu escolhi o tema da Igreja Batista Betânia. Então o tema era territorialidade na Igreja Batista Betânia. Lá tem muitos grupos diferentes. Grupos de motoqueiros, de palhaços. Então eu comecei a ver aquilo como é que eu posso colocar a geografia naquele espaço. Igreja Batista Betânia, onde que é essa igreja? Em Sulacap. Ah, tá. Sulacap do pastor Neu Barreto. Ah, legal. Então, uma igreja... E lá é uma igreja diversa, assim? Muito diversa. Que legal. E lá, inclusive, que eu vou contar depois também, tem um grupo de pessoas com deficiência. Ah, que também bacana. foi... É uma igreja grande? Igreja muito grande. Você conhece? Ah, não conheço não. Bem conhecido. Que legal, que legal. Aí eu até mando fotos também. Aí o meu tema foi a igreja. Quero fotos de tudo, tá, querida? Tenho. Aí a igreja foi o meu tema de monografia, por quê? Na minha cabeça, eu sabia que a minha entrada na faculdade era uma promessa de Deus cumprida na minha vida. Então, para agradecer a Deus... Queria honrar isso, né? Isso, eu queria sair falando de um assunto que era a minha vida também. Sim. Então, a igreja, né, Deus, eu falaria ali, né, no contexto, e eu escolhi esse tema. Os professores ficaram bem assim, abismados, interessados e curiosos. Eles se envolveram, assim? Sim, entenderam envolveram. o seu... Apesar do meu orientador ser, né, de uma outra religião, de matriz africana, ele foi uma pessoa que me incentivou muito, me apoiou. Maravilhoso. E a gente se dá bem até hoje, assim, uma isso admiração. vai para além, né, de Isso. instituição, enfim. Acho Admiração mútua entre a é o gente. amor, né, que move. Exatamente. Muito bom. Aí falando do amor que move, a fé move montanhas. Muito. A fé é a minha vida, me Não, move. porque eu fico assim, me segurando, porque eu fico olhando as pessoas igual ela, assim, falando com uma doçura, né, uma ternura, uma coisa boa de ouvir. É muito bom te ouvir, sabia? Ai, obrigada. Essa calma que É, você muito transmite bom. com o pastor Mauro. Mas aqui, escuta só, mas ela tá falando dessa coisa dos picos, né, de emoção. Eu acho que você vai treinando também seu emocional para ser mais linear, né? Exatamente. E a pessoa que eu sou hoje não seria possível de ser se eu não tivesse passado por esses processos. Não é? E O que você falou de aprendizado. pastor Mauro? Pastor Mauro. Ah, o Mauro que teve aqui, é verdade, Exatamente. Ele falou pastor Mauro, viajei na maionese aqui. Foi lá na minha infância. Pastor É Mauro. verdade, não, é porque o Mauro, é verdade, é porque ele também é muito manso, tá né? aqui na história. É, não. É que tem um pastor Mauro da minha infância. Ah, E aí eu lembrei dele. eu falei, do que ele tá falando? Dá um bug, né? Total. Mas o Mauro também é uma serenidade, né? Agora, essa serenidade, a gente fala, sempre tem uma coisa que pisa no nosso fato. O que hoje, dentro da sua vida, tira do sério? Por exemplo, a falta de informação, algum desrespeito, eu queria entender o que faz você abalar o seu emocional te hoje. irrita? Que que Quero te saber o que tira você desse trilho aí. né? Ai, mãe. Tem que ter alguma coisa. Quero saber do bastidor. A minha mãe sabe muito mais que eu, né? Então, Rosângela, Mas vontade. assim, algumas coisas Se que ela eu... esquecer de alguma coisa, a senhora fala, tá? Por favor. Tá, ó. Nesse imediato que ela estava na faculdade, eu tive um câncer agressivo, geralmente não dá em pessoas negras, e eu tive esse câncer. E dá a marca aqui, ó. Rosângela, vem aqui dar um Vem alô aqui, pra dá um gente. alôzinho, por favor. Não, Só fala dessa não, parte, timidez, mãe. Dá um oi por aqui. favor, tão linda. Que ela é muito tímida. É um câncer onde? Pele? Vem aqui. Vem aqui. Gente, eu dou na Por favor. Rosângela, gente. Aqui, Ó, ó. dá um aqui, ó. oizinho. Dá um oizinho aqui, ó. Muito bom conhecer. Porque sempre tem umas mães marcantes, né? É, Eu adoro. de mãe de Só pra Wanderson. honrar mesmo. Aí você teve um câncer que Câncer de foi... pele chamado melanoma. Ah, melanoma. Uhum. Muito agressivo, E eu no meio da faculdade. no meio da faculdade. Isso, E já obviamente, vivendo abalou toda a seu questão emocional. dela, Eu pensei em Toda desistir da questão faculdade. Eu pensei em desistir. Começou, aí eu fiz tratamento, um tratamento muito longo. O médico disse que se esse câncer, talvez eu não estaria viva. Talvez não estaria, não. Porque eu sangrava muito. Tive que tomar 6 bolsas de sangue para mim continuar o tratamento. Foi muito difícil, Josi na faculdade. E quando Josi saía de casa, ela deixava uns Lanchinho. lanchinhos, deixava umas fitas de vídeo para mim ouvir. E aquilo que me acalentava até ela chegar. Muito bom. E é Muito bom. isso. Muito bom te conhecer. Só uma curiosidade que vale muito o registro. Quantos anos a senhora tem? 65. Atenção, tá, pessoal? Alguém diz? Eu falo isso Maravilhosa. hoje. E estou com outro câncer no pescoço, Tá tratando agora? tratando, esperando a vaga. Estou na fila de 585 pessoas, estou esperando a vaga para tirar esse outro câncer que nasceu aqui no meu pescoço. Mas sempre com esse sorriso no rosto. Mas sempre com um sorriso no rosto. E levando o Josi para todo lugar. Para onde Josi está,
né? Como eu Para acho. filhos especiais, Deus faz mães especiais. Totalmente, eu não tenho dúvida Entendeu? disso. Então é isso. E estou esperando a vaga. E tenho certeza, enquanto eu espero a vaga, é Deus no controle da minha vida, esperando a vaga sair. E eu sei que vou sair vitoriosa. Meu Assim Deus. como eu saí vitoriosa desse câncer, que para os médicos não tinha cura, eu poderia não estar aqui. E hoje estou aqui porque Deus é maior na minha vida. Que coisa linda. Muito bom, gente. E é isso. Obrigado por essa participação, dona Participação Rosângela. Vai ter especial. mais, hein? Eu acho que ao longo desse. Mas aqui, programa. a gente estava falando outra coisa que ela. Sobre o ela... que tinha me tirado do sério. Isso que eu quero você trouxe saber. esse assunto Porque eu aqui chamei da sua tua mãe aqui. Mas vamos lá, revela aí. Assim, hoje em dia, a falta de acessibilidade é uma coisa que me tira do sério, mas eu consigo me controlar. Eu acho que minha mãe fica muito mais irritada, com vontade até de, né, muito agressiva, né, mas ela não vai agir de fato, mas Não, é uma sim. coisa que tira Em geral, realmente. desde os espaços públicos. A Não, gente que é indignação, né? É uma coisa tão simples, né, uma rampa, um elevador do ônibus que não funciona. Mas você vê, são coisas que quando a gente vive na pele que a gente se atenta. Exatamente. Esse final de semana eu viajei com a minha filha, eu conheci umas amigas de uma amiga minha, né, que mora lá em Juiz de Fora. Aí uma delas tem 1,53 de altura. Uhum. É 1,50, sei lá, ela é bem baixinha. Não que eu seja muito mais, né? Eu tenho 1,60, então assim, mas ela é mais baixa que eu. Aí ela tava falando dessa coisa de reconhecimento facial em portaria de prédio. Sério. Que, assim, às vezes o negócio é muito mais em cima. E aí ela foi num prédio que ela quase que teve que pular. E o cara foi e liberou pra ela e falou, gente, olha só, ainda bem que eu não tive que pular, senão eu ia ficar muito irritada. Aí um amigo dela lá, que era arquiteto, engenheiro, talvez, aí parece que ele falou assim, sabe que eu nunca pensei nesse detalhe? Porque essa questão do acesso... Sim. São muitos detalhes, né? E tem coisa que a gente só vê quando senta numa cadeira. Exato. Mas Porque também tem alguém estudo disso, né, gente? Os profissionais se preparam pra isso, né? Um banco Construção, também, tal. para tirar um dinheiro para fazer um depósito, tem que sempre levar alguém comigo. Porque não tem como eu acessar É verdade. a cabine do banco. Interfones, né? Às vezes é para chamar elevador, para acessar uma supervia da vida. É muito alto. E é uma situação constrangedora, Sim, né? Pois é. Não, chato. assim, hoje em dia eu não me incomodo de pedir ajuda, porque tem muitas pessoas que solidárias, que se oferecem até. Eu vou com a minha mãe sempre, mas quando ela não pode ir, eu vou sozinha. Então tem sempre que solicitar ajuda. Isso é constrangedor, porque eu queria também realmente fazer E também. transporte, eu vejo que os ônibus têm isso lá no fundo, mas já vi reportagens que alguns desses veículos nem funcionam. A maioria. Ou se funciona o ônibus tão novo, o motorista não consegue. Ele ou não mexer. vou fazer, ou simplesmente passa o ônibus, Passa, né? ou realmente fala, não sei mexer. Muitas Misericórdia. vezes. Muitas É. vezes. Você tem que contar com a ajuda de outros alguém. passageiros. Exatamente. Ou esperar o próximo. Esperar segundo, terceiro, quarto. O Pablo falou uma coisa, eu achei que ele fosse fazer uma outra abordagem, que a gente fala muito sobre assim, o que te irrita das pessoas que não conhecem a doença crônica, a doença rara que você vive. Né? Igual ele é diabético, aí tem várias coisas que as pessoas falam, ele aborda muito isso lá no Eu e a Beth. Pode comer doce. Essas coisinhas assim, que igual pro lúpus também, com certeza tem pessoas que falam milhares de absurdos, um oceano de absurdos, né? Engraçado, né? No meu caso, como a cadeira chama muito mais atenção, o lúpus fica meio que escondido. Ninguém meio que não sabe, né? Não. O porquê, né? Bem que o cadeirante é cadeirante por si só. Isso. Então, alguns curiosos, né, perguntam Então o tem motivo. essa abordagem de curiosos. Sim, tem muita. É. Assim, eu sou, como eu falei, né, sou uma pessoa muito, muito retraída. Muito tímida. Minha mãe é muito mais, né, aberta, muito mais conversada. E tem certas pessoas que me incomodam quando perguntam. Outras não. Outras, sei lá, não sei se eu tenho afinidade, se bate uma coisa de Depende da empatia. abordagem também, né? Depende, exatamente. Pessoas Porque muito assim, invasivas. essa coisa igual o Wanderson, quando veio aqui, o Wanderson, aquele paciente que tem epidermólise bolhosa, né? Sei, Um sei. convidado. Uhum. E aí ele falou pra gente assim sobre essa questão do capacitismo, né? Uhum. Que as pessoas, ele vem na cadeira, ele é um homem de 33 anos, né? Ele tem as limitações dele, mas ele é cadeirante também, né? Mas, aí entra no consultório médico, mãe, ele come não sei o que lá. Isso é sempre. Essas pessoas se referindo à sua mãe, a quem tá te Vocês estão acompanhando, presentes. ao invés de olhar Ele pra não você pode e falar com responder. você, Aí eu- como se você tivesse alguma dificuldade psíquica, né? Ou de Imagina. fala, né? Eu falo assim, mãe, eu sei falar, né, mãe? Eu já aprendi, né? Querida, Não, mas aí eu sou muito tranquila com relação a isso. Eu também compreendo, porque ninguém é obrigado a saber naquele momento. Ela é obrigada, talvez, a conhecer,
né? A diversidade das pessoas. Mas naquele momento eu fico mais tranquila porque na minha cabeça ele não é obrigado a saber de tudo. Se ele se tornar assim aberto, empático, é uma coisa. Agora também tem aquelas pessoas que não querem. Querem ignorar. Não querem. E assim, eu quero aproveitar também e trazer aqui, a gente vem conversando bastante, alinha muitas coisas sobre a longevidade do Além do Crônico, né? E são muitos os comentários, as críticas são bem-vindas e construtivas. Sim. Mas alguns já chegaram para a gente, tanto para mim quanto para a Natália, falaram, não vou assistir o Além do Crônico, porque assim, a vida já é tão pesada, veio mais desgraça. Mas não, o ponto está aqui. A gente está enxergando e está vendo a diversidade, a transformação na vida e levando informação para você que está acompanhando. Exatamente. Talvez, assim como eu, e acredito que para a Natália também, você não tinha ciência da profundidade sobre o assunto lúpus. Né? E a gente consegue trazer aqui da vivência de quem passa por este desafio, essa ótica e o que de fato é a doença. Não é para trazer terror ou alarde, mas é justamente para a gente levar informação para as pessoas, né, Natália? Com certeza, a gente fala de virada de chave. Isso, exatamente. É virada de chave. Uhum. E assim, essa questão... Esse primeiro episódio que a gente fez aqui, que foi sobre EB, epidermólise poliose, que eu acabei de mencionar, o Wanderson, ele, pra mim, muitas camadas da minha vida, eu mexi em muitas camadas da minha vida, sabe? E eu gosto muito de falar de bolha, né? Uhum. Vai entender, né? E aí, hoje, eu sou muito envolvida nesse ambiente da EB, né? Que eu acabei abraçando muito a causa. E aí, eu falo muito assim, fura a bolha. Entendi. Porque, às vezes, dentro da tua bolha, É verdade. você vive uma realidade. Mas a poucos passos da sua vidinha, do seu apartamentinho da Zona Sul, entendeu? Ali, né? Do Seu Tropa de nichozinho, Elite. né? Muita gente Você entendeu, né? Você entendeu o que eu falei, né? Mas Entende? essa Dentro do seu sacudida- mundo. Exatamente, porque as pessoas, elas querem negar a realidade. E existe uma realidade. Uhum. Perto de você, às vezes, tem uma pessoa que vivencia uma realidade que você quer se negar a olhar. A gente falou sobre depressão. Foi Meu o último Deus. episódio, que foi o 10, que foi o ar. Meu Deus, quer saber uma doença, né? Uma doença crônica, né? Uma questão crônica Exatamente. mesmo, que é o mal do século. Isso. Muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas depressivas, Muitas. perto da gente. E você não... Muita gente né? agora teve uma sacudida na vida. A gente está vendo aí toda essa tragédia que está acontecendo Sim. no Rio Grande do Sul. É. Vários depoimentos de gente que às vezes ostentava na vida lá roupas de marca. E a gente faz, né? Carro. É. E aí eu vi uma recentemente que falava assim, caramba, eu criticava às vezes a roupa amassada, eu tô usando roupa doada e não Isso. tem nem mais onde morar, viver, eu tô morando em abrigo. isso. É verdade. E aí você, cara, então assim, seja grato que você tem uma casa hoje, tá com a sua família, tem Exatamente. comida na geladeira, e tem gente que hoje tá ali, É. um colchonete. Eu um acho monte que de as pessoas querem ficar muito na superfície, né, Ju? Isso é verdade. uma camada Esse é o ali, problema. né? É. As pessoas querem ficar na superfície. E às vezes a bolha você tem que quase empurrado a furá-la, Sim, né? exatamente. Tem situações que eu não me imaginava ser cadeirante um dia. É, Então né? quando eu furei a bolha, acho que Meu furou... Deus, você era atleta, né? Atleta, né? A gente tá falando Não, do você primeiro- é atleta, né? Sim, A é. gente vai chegar no Atenção, Power Soccer. atenção, ela é atleta. Na verdade, Só que- tem dois momentos aí, Power Soccer, Porque que eu quando te você falou modelo. assim, eu enterrei, né? Isso, ali eu tinha Eu enterrado. achei assim, falei, querida, mas o Fênix vai sair daí daqui a pouco. Pela minha cabeça, né? Voltando A gente pro- enterra. Naquele momento, Isso. entendi. Pro meu lado organizadinho, ainda eu tô na faculdade. Essa Ai, forma- gente. Isso, aí formando. Tá. Aí, defesa da monografia. Tá. As coisas Mas você é do tema. organizado igual a ele, eu tô sobrando aqui. É, porque- Toda hora é. vocês me puxam. Porque eu tenho uma coisa com organização também. Na minha vida Tem? é tudo. É tudo Nossa, anotadinho, É, meu armário, tá vendo? os meus exames, é tudo catalogado, assim. Que Organização. linda. Vamos lá em casa, Josi. Aí tá. Aí defesa na monografia, comecei a escrever, né? Como eu falei, muito tenso, muito trabalhoso, muito dolorido também. Quase que eu pensei que eu não ia terminar a faculdade. E naquele momento, eu já tava tão sem esperança de algumas coisas que eu falei, se eu não terminar, fazer o quê? Tô viva ainda, então vambora, vamos seguir em frente. 24 anos. Por volta de 29 que eu demorei um pouquinho. Ah, tá, A doença entendi. gravou um pouquinho, eu tive que me arrastar. Sim. Uhum. Aí defendi, aí no momento da defesa eu comecei a falar, né? Muito tímida, primeira vez que eu me apresentava assim para uma banca. Mas você já falava na igreja. Na igreja, isso, eu treinei na igreja, né? Sim, Defesa de total. monografia é uma defesa. Isso, É, total. em uma banca ali, né? É. Aí
os professores falando, né? O orientador falando. E teve um momento que o meu orientador, ele ficou muito contido. Ele começou a falar sobre a monografia, as partes técnicas. Aí ele, peraí, quero que todos saiam da sala. Porque ele ia falar esse momento para que eles reunissem ali só eles, né, só a banca, para decidirem a minha nota, mas ele interrompeu antes. E a gente não entendeu por quê. Eu fiquei um pouco, né, assim, apreensiva, não sabendo o que estava acontecendo. Mas naquele momento, falando de Deus, da minha vivência com Cristo, ele ficou muito emocionado. Aí eles saiam da sala, que senão eu vou chorar. Oh, meu Deus. Pode chorar, professor. Mas naquele momento, ele, né, entendi. PhD, orientador, então ele pediu, né, precocemente que todos saíssem da sala, eles conversaram lá. Aí quando eu voltei, ele falou que a gente não poderia dar outra nota para você, senão 10 vezes. Ai, que lindo. Seu trabalho está excelente. E eu aprendi muito com a sua monografia. Ah, gente. Para mim foi meu presente, assim. Legal, eu falei, né? Senhor, eu não sei quanto que eu vou tirar, pode ser 6, pode ser 7, eu só quero passar. Sim. Mas para mim vai ser o meu 10, porque eu fiz o que eu pude. Sabe, eu dei a minha vida ali também para exaltar o nome do Senhor, o nome do Cristo que eu servia. Então eu passei com 10, com louvor, graças a Deus. Nessa defesa você já era cadeirante? Não. Tá. Deformidade nas mãos, mas ainda andava. Não dava. Foi por volta de 2014. Ótimo. Então aí você já é geógrafa? Já geógrafa. Não conseguiu emprego porque a doença começou a avançar muito. Passei a não andar mais sozinha, porque eu sempre fui as minhas coisas sozinha, sempre, né, estudei, trabalhei. E agora eu precisava da minha mãe para andar comigo, porque ela era tipo a minha muleta, porque eu não andava, mas com muita dificuldade. Sim. O corpo muito enfraquecido. As juntas começaram a saírem do lugar. Então, nesse processo, eu sonhei com uma cadeira de rodas. Eu falei, não, isso não é para mim. Não vou sentar numa cadeira de rodas. Deve ser a dificuldade que eu passo na vida, a cadeira não vai chegar. E ela chegou. Em 2016, eu fui apresentada a cadeira e, mais uma vez, muito difícil me tornar cadeirante. Ao mesmo tempo que eu não tinha mais força para andar, né, para ir no shopping com a minha mãe, a cadeira me dava um conforto de estar nos mesmos lugares. Mas os olhares das pessoas me incomodavam bastante. Que não era só o fato de ser cadeirante, as deformidades também começaram a ficar muito aparentes. Nesse momento, a mão já não abria mais. 2016 foi, assim, o começo dele foi um dos piores anos da minha vida. A igreja, eu não queria mais estar, eu quis me enterrar, literalmente. Um processo depressivo mesmo, né, Josi? Muito. Eu só não me entreguei totalmente, porque nesse meio tempo, eu vi uma postagem de uma escola de palhaços. Eu falei, gente, tipo, eu já tinha perdido quase tudo, mas eu ainda estava viva, ainda respirava. É mais um sonho que eu quero concluir, então vamos embora. Me inscrevi, ali na Taquara, perto de casa, né, mais de meia hora de casa, tive a minha irmã, que me levava todo sábado. Meu Deus, que coisa linda, sabe por quê? A pessoa tá ali depressiva, aí, né, do nada ali, ó. Do nada. Escola de palhaços, é isso. Do nada. O meu remédio. Se eu era triste, eu vou começar a rir. Vou começar a rir para crianças que não têm alegria. Ai, Josi. E minha irmã me levava. E naquele momento, como era recém-cadeirante, 6 meses apenas, eu não sabia se eu conseguia ficar o dia todo sentado numa cadeira de rodas. Então, o que a minha irmã fez? Eu vou te levar, vou ficar lá na porta o dia todo te esperando. Se você sentir alguma coisa, eu tô aí. Ai, linda. E ela, como a minha mãe, né? Quando a minha mãe não tá, minha irmã está. Então, elas que revezam, né? Pra estar comigo. E ela ficou durante 3 meses. Ela precioso, né, Josi? Muito. Qual irmã que é? Elisângela. Elisângela. E na sua dor, você levava alegria para as crianças. Eu comecei. Olha, isso é de uma profundidade. Foi o meu reflorescer. Foi ali que eu comecei a florescer novamente. Aquela flor que estava mordida, mas a Bíblia diz que é o cheiro das águas voltará a brotar, né? E ali eu comecei a reflorescer. E aquele momento foi tão impactante na minha vida que a alegria que eu não tinha mais há muitos anos, ali eu comecei a ter de novo. Eu lembro que eu fiz uma oração naquele ano, eu falei, Senhor, eu quero voltar a ser feliz, de alguma forma. Quero alegria para minha vida de novo, porque eu já fui tão feliz na minha vida. E naquele momento eu não via como ser de novo. E aquele ano ele cumpriu. Eu estava feliz ali, cadeirante, toda de narizinho de palhaço, toda...
E para a criança, isso, caracterizada, a forma como exato, você se apresentava. exato. Você precisava de um remédio mais do que levar alegria, eu recebia muita alegria. Além da turma, né, que era formidável, excepcional. O meu professor, né, que é idealizador do projeto, que é o Pablo. O meu xará. É o Pablo, o famoso doutor Marrom Bombom. Tem um projeto, nome... Trupe Miolo Mole. Não, a gente tem que marcar eles aqui. Tem que trazer pra cá pra falar Sim, desse projeto. Muito legal. Dou até os contatos pra vocês. Ótima ideia, queremos. Aqui o convite. Pode deixar. Verdade, a gente adora essas histórias. O Pablo, só não me recordo o sobrenome, mas ele tem no meu Instagram, depois eu passo. Depois você passa pra gente e a gente acha. Aí ali eu comecei a viver de novo, a ser feliz. Quais hospitais, né? Então, eles trabalham muito na zona da Taquara, né? Daquela região ali. Mas acho que agora eles estão me expandindo. Porque eu deixei o projeto porque eu comecei a fazer outras coisas, né? Você tem foto de você de palhaça, né? Sério. Gente, eu quero tudo, hein? No colo de um... No colo... O quê? No colo de uma pessoa caracterizada com uma roupa. Não, então, eu estava caracterizada. Toda caracterizada. De jalecozinho, né? De médico. E fui lá. E como aquilo me foi tão impactante, eu comecei a sentir força e vontade de viver novamente. Então, a Betânia é uma igreja que eu sempre frequentei, sem ser membra. Sempre ia lá, ouvia. Nos meus maiores momentos de crise, né, esses picos que eu tinha, eu ia ali, ouvia o pastor Neil. E a palavra daquele homem acalentava o meu coração. Ele era muito usado por Deus. Eu lembro que eu cheguei um dia lá muito mal, em uma igreja de quase 2.000 membros. Ele falou: irmãos, eu preparei um sermão hoje, eu não vou pregar esse sermão. Tem uma pessoa aqui precisando do que eu vou falar. E é diferente do que eu programei. E era tudo pra mim. E eu sabia disso. E aquilo foi o que me levantou novamente. Quando eu cheguei ali, em 2016, no dia 3 de julho de 2016, eu já estava, né, um pouco desgostosa com a minha antiga igreja. Eu queria procurar um novo ministério para congregar. E chegando lá, ele começou a falar sobre florescer, floresça onde Deus te plantar. Os hinos eram assim, parece que o culto, Deus preparou, filha, hoje eu vou falar contigo do início até o fim. E a última frase que o pastor Ney falou: floresça onde Deus te plantar. Foi uma frase tão grande que eu tatuei ela no meu braço. Ai, que lindo! Tatuei. Pra nunca esquecer. Você consegue depois dar um close nisso. Daquele momento. Depois eu mostro pra vocês. Vamos lá, mostra. Já rola, Breno? Foi? Com certeza. Opa, então lá, esse Vou fazer o close agora. Ai, muito E legal. aí, floresça. Já onde Deus te plantar. aproveitar lá. Como é que é a frase? Floresça. Floresça onde Deus te plantar. Ó, dando close aqui. Enquanto o cafezinho tá chegando. Fazer o foto. Muito obrigado. Essas coisas me emocionam. Pronto, foi? Foi? Deixa eu aproveitar e fazer uma pequena pausa, mas é importante porque a Natália ali está se recuperando já. Mas falar sobre o espaço onde essas emoções acontecem, né? E agradecer, como sempre, a Blend Studios por proporcionar, né, e dar a gente aqui, eu e Natália, a chance de a gente gravar o Além do Crônico. Então, se você é do Rio de Janeiro, tem um desejo de fazer, sei lá, um além, eu não faço Além do Crônico, obviamente, mas enfim, fazer o seu programa, fazer o seu projeto de comunicação visual, o seu podcast, esse é o lugar. E se você assiste, né, e se você estiver assistindo aí, eu espero que sim, e quer garantir 30% de desconto, aproveita esse QR Code aqui, agora e fala: olha, assistir lá, eu quero gravar também o meu podcast. Então, esse é o espaço, Blend Studios, obrigado. É importante dar essa pequena janela aqui na conversa para a Natália se recuperar, tomar um café. Ela quase engasgou, imagina sujar na roupa branca do café. Toda linda, né? Vamos lá. Mas aí, Josi, voltando, a gente está aí nesse momento de você ressignificar a sua vida, florescer. Me fala aí o que vem depois. Aí foi a virada de chave, né? E lá eu encontrei uma moça que era líder do Ministério de Inclusão da igreja. Na época ele chamava Efatá, hoje ele se chama Betânia Inclusão. Então a líder do Efatá na época chegou perto de mim e falou: oi, tudo bem? Eu sou a Aline, se identificou. Você não quer vir à noite, que eu fui no culto
pela manhã, você não quer vir à noite, porque vai ter um culto da inclusão naquele dia. Aí ela, eu até gostaria, mas eu não tenho como vir, não tinha carro. O Uber também na época era muito escasso, né? Tava começando. Sim. Mas eu vou te buscar. Ah, se você vai, eu venho. Aí ela foi me buscar no horário combinado. E no trajeto para a igreja, né? Demorou cerca de 15 a 20 minutos. Aí eu falei um pouquinho dessa história que eu tô contando para vocês, até aqui. Aí ela, Josi, você não quer falar para a igreja hoje? Eu tinha um trauma de falar em público, lembra? Eu sei que na hora eu aceitei, sem saber direito o que eu estava me metendo. Falar para 2.000 pessoas numa igreja que era a minha referência, num povo que eu amava, um pastor que eu amava. E comecei a falar da minha história. E ali aquilo mudou. Num primeiro momento, o grupo do EFATá, né, o grupo de inclusão, eram pessoas autistas, pessoas com síndrome de Down, outros cadeirantes. E eu me sentia um peixe fora d'água, a princípio. Eu achava que eu não era igual a eles. Mesmo estando cadeirante, ainda demorou um pouco para processar esse processo, né? Não me sinto pertencente. Isso, não me sentia. Que eu não era cadeirante. Assim, eu não era, na minha cabeça ainda não era pessoa com deficiência. Mesmo estando cadeirante, é diferente, né? É curioso isso. Mas até com o você tempo, se organizar, né? Exatamente. Acho que é muito sobre isso, assim. Muita né? informação naquele momento. Muita né? novidade, né? Isso. E ali eu comecei a ver aquelas crianças, adultos também. Eu falei, se é aqui, vamos embora. Aí eu comecei a desenvolver alguns talentos. Lá eu conheci o Michel Reis, que agora está na Europa, morando lá com a família. E ele ia dançar com uma menina que era cadeirante também lá, só que a menina faltou numa dessas apresentações. E ele e a Aline, conversando, me perguntaram se eu não queria dançar com ele naquele culto de improviso. Eu falei, tá, eu quero, mais uma vez, sem saber realmente o que eu tinha que fazer. Ele me deu algumas orientações, ele é dançarino profissional, professor de educação física. Coisa linda. E a gente começou a dançar naquele culto. E dali não parou mais. Até ele viajar, que foi ano passado, a gente dançava em igrejas, em escolas, em empresas, em hospitais. E a gente começou a levar a dança de inclusão para as pessoas. Dança de inclusão, que coisa linda. Você tem vídeo disso? Tem vídeo, tem foto, tem tudo. Josi, você tem um acervo para me enviar, tudo hein? catalogado. Pro Além do Crônico, pelo amor de Deus, hein? E eu comecei a dançar, também fiz alguns contatos, né, como entrei nesse grupo. Eu comecei a conhecer muitas pessoas, conheci o Fabinho Fernandes, que ele é um dos diretores, né, do Pré para Todos. Eu conheço ele. Isso. Conheço ele. É um projeto que torna acessível o banho de mar para pessoas com habilidade reduzida. Ele é amigo do dono do salão que eu faço a unha. Então muito para cima, muito ativo. Conheço, sim. Gosta muito também de ele é do Recreio, não é? Isso. É da igreja, daquela igreja lá. Atitude. Atitude. Aí comecei a conhecê-lo também. Ele tem um projeto muito legal, né? Eu até falei com ele para vir aqui, sabia? Sim. A gente conversou sobre isso. Fabinho Fernandes, Fabinho Fernandes, não é? Isso. Online, Fabinho. Aí eu comecei a conhecer esse projeto, comecei a tomar banho de mar há muito tempo, eu não podia estar. Que delícia isso, eu fiquei apaixonada quando eu vi o projeto. E eu fui vivendo. Conheci projetos também do Miss Cadeirante. A Lu Rufino também, que é uma idealizadora desse projeto. Como que é o nome que você falou? Lu Rufino. Não, digo antes o projeto. Projeto Miss Cadeirante. Miss Cadeirante. Mais uma convidada. Isso. Ela empodera mulheres cadeirantes a se sério? sentirem bonitas, além da cadeira, e ativas. Além do E eu crônico. participei do concurso. Não ganhei, mas só o fato de estar ali. Qual ano que você participou? 2018, 2019. Depois veio a pandemia, né? E ficou um pouco mais difícil de acontecer. Mas acho que elas estão fazendo de novo. Aí eu conheci meus cadeirantes, depois conheci o projeto Correndo por Eles, que é um projeto que você é conduzido, né? O cadeirante é conduzido como triciclo e fazem maratonas, quando acontece ali no Flamengo, no Rio de Janeiro. Nesse meio tempo, eu tinha um sonho também de se pular de parapente. Meu Deus! Em 2018, eu ia fazer 35 anos. Então eu falei, eu quero me presentear com uma coisa que eu nunca fiz na vida. Andante, eu não conheci. Andante, eu não tinha oportunidade, nem dinheiro. Aí, quando eu me tornei cadeirante, perguntei ao meu irmão, que é trilheiro e aventureiro, que é o Jonas. E ele, eu te levo lá, neguinha, vamos lá. Falei, vamos embora. Aí eu conheci o Jean Carlos também, que é o instrutor. Aí comecei a sentir medo, né, de pular. Ele começou a botar as coisas em mim. Aí ele, Meu Deus! Aí eu Subir. não levei. Nesse evento eu não levei.
Não levei. Ela não tem estrutura pra Não. Aí não levei, não. Nem falei pra minha irmã. Porque a minha irmã também é meio. Cara, minha história é Como é que péssima. lida com emoção nisso? Não sei, eu só fui. Só vai. Fui, só fiz. Isso. Aí fui, aí ele falou assim: Foi aonde que você pulou? foi aqui em São Conrado. São Conrado? É. Aí ele falou assim: ó, se desistir, o preço é dobrado. Eu falei: não, vambora. Eu tinha pagado o dinheiro, eu falei: não, eu tava brincando. Mas a gente foi. E quando eu tava ali, eu falei: Senhor, muito obrigada. Tô tão pertinho de ti e só agradeço por mais esse sonho realizado. Que lindo. Eu falei: Vem cá, só o Gente, pessoal que tá é acompanhando agora. parapente, né? O que vai sentado. Queria saber, Não. só pra quem tá assistindo. é, tu vai sentada. Que vai sentado. Eu fui também, já. Isso vale pra mim também, assim, uma autocrítica. O que te limita mesmo? Porque eu falo, nenhum sonho eu faço isso, gente. Eu fiz, tá, querido? Eu não. Quando eu fiz 30 anos, eu fui. Fabiano me levou de surpresa. É um marco, né? Sei lá. Só que, olha só, eu aprendi 3 lições com meu marido. Aham. Que qualquer lugar do mundo que você vá, você tem que levar um casaco, um tênis e uma roupa de banho. Ele sempre fala isso pra mim. Sério? Posso boa, fazer só um parênteses, cara? Essa Atenção, história é galera. boa. Fabiano, Só vai Fabiano ele me ensinou Baixo. essa lição. Aí ele pra mim, nessa viagem, a gente foi pra Saquarema, que ele já morou lá, né? Tem muita coisa em Saquarema lá. Aí a gente foi pra Saquarema. Tô vendo o Fabiano olhando coisa no computador, assim, de voo de parapente. Eu tava fazendo 30 anos na época, né? Aí ele... eu tenho 36. 6 anos atrás, ele falou que ele queria me levar pra fazer coisas que eu nunca tinha feito. Legal. Então, eu vi Chico Buarque, né? Eu fui no show do Chico, saltei de parapente. Aí, nessa viagem de Saquarema, foi quando ele me levou pra saltar. Só que eu não tinha levado tênis, querida. Ai. Aí, eu fui pular ali em Sampaio Correia, que tem umas montanhas ali, tem uns negócios ali muito verde, né? Eu fui com sandália rasteira, que era uma que prendia aqui assim. Super assim. Aí fomos eu e ele, aí subimos, né? Tem que subir com as picapes lá, né? Voando. Chegou lá em cima, voar, subir. É isso. É, tudo, eu e ele, tudo a gente fala de uma música. códigos, Tudo a gente né? faz menção a uma música. E aí a gente subiu, fomos lá pra cima. Quando chegou a minha vez de ir, eu fui antes do Fabiano. Tem que correr antes, né? Tem um lance da corrida, né? Tive até uma ajuda, porque eu já era cadeirante. Imagina. Vou Não passar é. as imagens Sim. aqui. Não, negativo. Querida, eu caí, tá? Eu tropecei, porque eu estava de sandália. A sandália era presa aqui, mas eu tropecei, o cara veio por cima de mim, porque era pra eu continuar correndo e eu sentei. E aí ele, Natália! Aí ele foi por cima. Pablo, sem brincadeira, foi uma coisa horrorosa. Eu me lanhei toda. Aí Fabiano foi, né, amor? Então agora eu vou. Eu me recuperando do meu salto, Pablo querendo rir na minha cara. Eu me recuperando do tombo, né? Vai, Fabiano vai. Falei, gente, agora é vida ou morte aqui, eu vou ter que ir. Isso, né? Porque senão eu vou ter que exatamente descer, assim. acabou, cara. Isso. Não dá, eu não tenho. Eu vou descer de carro. Pô, cheguei até aqui. É, frustrante. Você não sabe quanto eu caminho pra chegar até aqui. É. Aí eu sei que na segunda vez eu consegui. Mas tem um olha, momento disso, né? Caindo. tem o que? Vídeo? É. Tem, mas você nunca vai ver na vida. Ai. Fabiano, Não. temos uma missão pra você neste episódio. Jamais. Tá? Queremos esse registro. Jamais. Porque é pra incentivar pessoas que pode dar errado. Não, que pode dar errado. Ah, Mas depois dá não, certo. eu acho que eu tenho que incentivar as Muito pessoas perfeito. nesse pilar do Fabiano, né? Tênis, roupa de banho e casaco. Ó, vou Isso levar aí é isso pra uma boa vida. lição. Vou levar. Não é não, Josi? Vou levar. Uau. Mas Tem volta imagens aqui, gente. disso. Volta aqui Então, vamos lá. agora. A gente vai ter isso. Aí eu comecei a fazer esses projetos, acalentou meu coração, comecei Ai, a me bom sentir demais. feliz, satisfeita. E também nesse meu tempo, eu entrei para o grupo de teatro da Igreja Batista Betânia, fiz algumas peças, mas a agenda ficou muito apertada, então eu tive que escolher algumas coisas Sim, para realizar. Na época. Tanta coisa que priorizar agora. Isso. é. Aí na época fiz, participei de um desfile também, de moda inclusiva, desse projeto do Praia. Que maravilhosa, gente. E nesse projeto eu conheci o Lucas, que também era um dos que iam desfilar, cadeirante também. Aí comecei a segui-lo, e uma postagem que ele fez, ele falou assim, dia de treino. Aí eu falei assim, cadeirante. Aí eu fui pesquisar o que era. Aí ele explicou, né, eu sou atleta de futebol em cadeira de rodas, o chamado Power Soccer, e a gente treina todo sábado no bairro da Light, no Clube da Light, ali no Grajaú. Eu falei, eu quero conhecer, quero ir, né? Aí ele foi, me apresentou, cheguei lá, me apaixonei pelo esporte. Cara, que maneiro. Eu achei que eu não ia, né, isso. ser capaz de estar, né, mais de um esporte na vida. E aquele momento ressuscitava o meu sonho, Não, sabe? gente. Pelo amor de Deus. Ressuscitava Você vai o me meu matar o coração, tá, querida? Só vou-
E ali eu me encontrei, assim, Ai, é a minha Josi, que vida, coisa eu linda. gosto muito. Você conheceu o Mauro lá? Conheci o Mauro lá, Que legal. ele sendo atleta também, a gente participou do campeonato, eu acho que em 2019 juntos. E é misto, masculino e É feminino? misto, é. Ah, entendi. Por ter poucos, né, Sim, sim. praticantes, é misto. E eu sou a goleira do time, lá a gente conta com esse Lucas Neves, né, Aham. que é também dos jogadores, o Nando Nascimento, que é o nosso capitão, tem o Thiago, tem o Bruno, tem o Igor e tem o Matheus. Gente, muito Os legal. nossos técnicos são o Paulinho Cruz, que ele também foi treinador da seleção brasileira, participou de Olimpíadas e Paralimpíadas. Tem o Kleber Coutinho, tem a Rosana Castor. E é uma modalidade paralímpica? Ainda não, porque é um esporte muito novo. Tá. Veio para o Brasil só em 2011. Ah, recente. Então ainda tem que ter um processo, né? Eles estão pleiteando isso todo ano de Olimpíada. Eles pleiteiam, mas ainda não foi aceito. Entendi. Mas vocês participam de campeonatos? Temos Campeonato Brasileiro, Que legal. temos Sul-Americana, temos Libertadores. E no ano depois tem uns 2 anos que eu fui convocada para a Seleção Brasileira Uau. de futebol em cadeiras de rodas. Eu tinha um sonho de vestir a camisa da seleção no vôlei, né? Mas não deu para ser. Então eu sou da Seleção Brasileira de futebol em cadeiras de rodas. Nossa. E eu sou goleira, eu sou brava. Você é brava? Eu Você falo é com essa goleira. aparência Adoro. doce, com essa aparência frágil. E aí? Eu vou pra cima. Não, sem machucar, é claro. Não, lógico. Mas eu vou pra cima, vou com raça, não deixo uma bola passar. Sou goleirona mesmo. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Adorei, Josi. E a minha vida. E esse ano passado nós ficamos, né, em segundo lugar, que o primeiro foi o time do Rio de Janeiro, o Power Soccer, que atualmente é o campeão brasileiro, é o melhor time, mas a gente vai conseguir chegar neles. E Você defende qual time hoje? a gente defende o Clube Novo Ser, que é do mesmo projeto do Instituto Novo Ser, do Pré para Todos. É uma instituição É bonito só. esse nome, né? Isso. Aí eles têm o projeto, né, do Pré para Todos e também tem o clube de Power Soccer, que é o Clube Novo Ser. E esse ano nós participaremos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Uau. Mediante a mas- isso, eu tive que me retirar da Igreja Batista Betânia depois da pandemia, porque Deus falou para mim que o tempo ali tinha acabado. Eu tinha conquistado muitas coisas, tinha feito muitos amigos. Eu não queria me ausentar de lá, mas Deus falou que Ele tinha uma obra para mim em outro lugar. Ia avançar, né, com o meu ministério. E foi aí que eu descobri a Igreja de Vec, em Realengo. E a ali eu- Assembleia de Deus é Vitória em Cristo, Assembleia né? de Deus Vitória em Cristo, o pastor presidente é o Silas Malafaia e o meu pastor, né, dirigente, é o Renato Gomes. E ali eu fui direcionada, né, a dar aula para os adolescentes na escola bíblica dominical, mas eu não estava muito satisfeita porque ainda faltava alguma coisa. Então eu perguntei ao Senhor se eu poderia, né, estar no Ministério Infantil dando aula e fui presenteada com uma turma de 9 a 11, abençoadíssimos, mas é o que me dá força toda segunda-feira às 5 horas da tarde para estar ali fazendo para eles. A gente está já indo para uma etapa caminhando para o final, né? E eu queria saber um pouco sobre sonhos e futuros da Josi. Mas eu posso perguntar ela antes sobre Deixa. terapias e tratamentos? Claro, eu só quero, antes de você chegar nesse assunto, falar de 2 apoiadores importantes. do Ah, é Além do verdade, Crônico. é verdade. A gente tem aqui, gente, no Além do Crônico, o iGlico, que é o melhor app de gestão de diabetes que você pode ter. Não é isso, Pablo? Sem sombra de dúvidas. E também a gente conta com o apoio da NCA Advogados. Você quer entender com uma equipe o seu direito, fazer valer seu direito na área da saúde, pega esse QR Code agora e entre em contato com o pessoal da NCA. Isso. Agora Eu queria falar, eu perguntei a você sobre questão de tratamentos, né? Se você tinha plano de saúde. Não. É muito sobre a minha área de atuação, assim, eu tenho essa curiosidade, assim, de como que funciona, né? Essa dispensação de medicamento no SUS, né? Porque aí você falou que não usa, né? Plano de saúde, não tem plano de saúde. Não. Como é que funciona? Me fala um pouquinho. Então, como eu sou do Hospital de Servidores, né, lá eu tenho acesso a muitas medicações. E quando lá no hospital não tem, eu sou direcionada para Rio Farms Boa. ou para a defensoria conseguir judicialmente a medicação. Uhum. Atualmente estou com uma medicação que no mercado está R$3.000, uma dose de 400 miligramas. Como que é o nome mesmo que você É falou? Belimumab. Isso. Aí por isso que eu te perguntei se era em clínica de infusão, porque no tratamento de esclerose, Uhum. eu tenho alguns processos lá no escritório que esse MAB no final, né? Uhum. Eu não sei se tem ligação, tá, gente? Porque eu sou advogada, sou farmacêutica, né? Não sou da Sim. área médica, mas assim, esses MABs da vida, eles têm, são feitos em clínica de infusão. Não sei se é uma
O que eu faço Talvez nos servidores uma é coincidência. de Você forma- faz infusão também. infusão. Uma vez cada 21 dias, uma vez por mês. Aí quando você não teve na Rio Farms, não teve lá na Secretaria de Saúde, aí você teve que judicializar, você entrou pela Defensoria Pública. Pela defensoria. Eles É. me forneceram, aí depois realmente ocorreu a nova interrupção da medicação, aí teve o sequestro de verba. Sim. Que eles depositaram na minha conta e eu comprei. Posso puxar um gancho só para Pode. falar sobre isso? Porque Uhum. assim, pessoal, existe a lista do SUS, né? Que tem os medicamentos lá que são ali de fornecimento. Mas mesmo quando às vezes tem na lista do SUS e não tem na Secretaria de Saúde para o paciente, Uhum. né? Para o cidadão receber, né? Porque o SUS, ele realmente abarca, ele engloba ali toda a sociedade, né? Todos têm direito, né, a ter ali a dispensação pelo SUS. Existe a possibilidade da judicialização. Então, assim, quando a Josi diz que ela foi até a defensoria e ela buscou o direito dela ali, foi porque não tinha naquele momento medicamento. E aí ela fala de sequestro de verba pública, que nada mais é que você bloquear na conta dos entes públicos aquele dinheiro para você comprar um medicamento que você presta contas depois no processo. Isso, exatamente. Então, essa é a lógica muito dos processos contra entes públicos. Agora, só queria fazer mais um parêntesezinho, porque eu acho que é muito importante a gente falar também sobre direitos, né? Qualquer pessoa pode judicializar contra entes públicos. Existem requisitos que precisam ser cumpridos. Um deles é você demonstrar que você não pode arcar com esse tratamento, tá? Financeiramente. Então, assim, Natália, mas todo mundo tem acesso à saúde, né? Todo mundo deve ter acesso, é uma previsão constitucional. Ok, mas para a questão da judicialização, tiveram aí entendimentos no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal, a respeito de requisitos. Porque, veja bem, né? Imagina uma pessoa que é rica, ela também tem acesso, né? À vacina, ela pode, se ela, né, sofre um acidente, ela vai para um hospital público. Mas se ela pode ter acesso, por que não você também privilegiar quem não tem dinheiro? Vamos falar português, claro, dinheiro para arcar com o tratamento. Então, essa foi a ponderação, porque a gente fala de igualdade, mas eu também gosto muito de falar de isonomia, né? Que é o direito ali, você dar pro desigual para os desiguais, o tratamento desigual para os desiguais. Eu não posso usar o mesmo banquinho que o Pablo usa, porque se eu levantar aqui com o Pablo, vocês vão ver o tamanho do Pablo e o meu tamanho, querido. Então, assim, o banquinho que o Pablo usa para poder ele alcançar alguma coisa é um banquinho assim. O meu banquinho tem que ser assim. Então, isso é isonomia. É o tratamento desigual para os desiguais. Então, na lógica da saúde, né, pública e da judicialização da saúde, a gente vai muito por esse viés, né? Quem não pode ter acesso porque demonstra-se, né, e comprova-se num processo, a gente vai e judicializa para essas pessoas. Exatamente. Tá? Só esse ganchinho que eu gosto de falar de direito, né? Então é muito importante a gente trazer luz aí, essas informações. É verdade. Brilhantemente. Fui bem, trazido. Pablito? Foi ótimo. Muito obrigada. Muito tempo, não tem nem livro para isso, né? Bobinho. Mas trazendo toda essa questão e voltando ali para esse nosso desfecho desse programa incrível. Meu Deus. Nossa, vários pontos aqui extremamente marcantes. Quero entender ainda os sonhos. Quais sonhos a Josi ainda não realizou e está ali no projeto de vida. E o que você espera do seu futuro, do amanhã, nessa sua jornada? Por favor, fale pra gente. Sim. Então, eu levo uma frase comigo do pastor eu, que quando a gente para de sonhar, a gente morre. Então, para a gente continuar vivendo e pulsando aqui dentro, a gente precisa continuar com sonhos na nossa vida. Então, o principal hoje, assim, o meu objetivo principal é lançar meu livro. Já está escrito. Fale Demorei dele, por favor. muito tempo para escrever, até pelas dificuldades que eu encontrei no Terminou caminho. agora. Oi? Terminou agora de escrever. Terminei né? Você agora. falando lá pra gente. Terminou no dia 17 de maio. Ótimo, mas tem um detalhe que a Josi precisa de apoio para lançar esse livro. Exatamente. Né? Então, fala aí, pessoal, que tá acho acompanhando. bacana. Quem quiser patrocinar, estou aberta a propostas. Não tenho editor ainda, mas assim, creio que vai ser principalmente um livro para motivar vidas, para trazer esperança, porque mesmo após uma doença crônica, você se deparar com uma doença crônica, com uma cadeira de rodas, com tantas limitações, a gente consegue avançar e conseguir conquistar os nossos sonhos e objetivos. Eu acho que nada pode ter o poder de te impedir de você conseguir ter aquilo que você almeja no seu coração. Eu acho que você não deve se limitar por nada e por ninguém. E o futuro, então, inclui o livro e o que mais você espera? Então, eu penso em fazer uma outra faculdade, penso em ser psicóloga Maravilhoso. ou pedagoga também, né, com meu envolvimento com as crianças.
quero estudar mais. Eu leio livros assim uma vez por mês. Gosto muito de estudar, tenho muita curiosidade por coisas novas, então é uma coisa que eu sonho ainda. Constituir família, encontrar alguém legal, ter filhos até, quem sabe. Sim. Então é uma coisa que está no coração de Deus, e eu acho que desde o meu nascimento até hoje, Ele que direciona a minha vida, então eu confio no que Ele tem para mim. Mesmo que eu não saiba ainda o que Ele tem, eu sei que Ele tem o melhor para minha vida. E se ainda não chegou é porque não é o tempo. Porque a minha vida, ela se submete ao propósito de Deus. Então, eu penso assim, né, estar cadeirante, estar nessa situação em condição, hoje não me entristece mais. Porque quando eu entendi o propósito, quando eu entrei no Betânia Inclusão, né, ali eu entendi o meu propósito de vida. Ali eu entendi que eu tinha uma missão de vida. Então, quando eu descobri isso, foi libertador para mim. Não, assim, a gente tem nossos momentos de tristeza, lógico, né, chorando, da vida, né? Mas a maioria dos meus dias é abrir os olhos e agradecer a Deus por estar viva. Olhar para minha mãe com esse sorriso que não sai do rosto dela, olhar para minha família que me apoia bastante em tudo que eu faço, para os meus sobrinhos, para o meu pai. Então, primeiramente a Deus, depois a eles, e a gente tem que avançar. O nome do livro. Ah, e o nome do livro, e depois desse pulo de parapente, né, foi um clique assim na minha vida, e o meu livro vai se chamar Deixei de Andar e Aprendi a Voar. Meu Deus, que coisa linda! Eu acho que para mim falta só... falta não, na verdade teria muito tempo para a conversa, né? Mas a gente está indo agora realmente para o final desse programa e agradecer por essa aula de vida, né? Desse florescer seu incrível. Que a gente fala que o Além do Crônico vai muito além da doença. Mas eu queria que você olhasse para aquela lente ali, aquela câmera, e deixasse a mensagem do que é uma vida além do crônico, uma vida além do lúpus, desse desafio para quem está assistindo. Eu acredito que sempre tem que estar além do que te limita. Eu sei que o lúpus chegou na minha vida sem que eu esperasse, sem que eu pudesse imaginar que eu poderia estar um dia com uma doença crônica. Mas assim, a doença crônica não pode me limitar. Então, eu tenho uma doença crônica sim, mas ela não me tem. Quem me tem é o Senhor, os meus sonhos e os meus objetivos. Então, se você tem alguém que né, na sua família, ou se você é uma pessoa com doença crônica, eu te digo que há esperança, sim. Há esperança tanto em Deus, tanto na vida, tanto no respirar, nas pequenas coisas e nos detalhes. Não deixe que nada te limite, além do crônico, sempre. E aqui vibrando na mesma frequência. Isso é porque eu não gosto de falar, né? Não, querida, se você gostasse, né, eu não sei nem o que seria de nós. Eu ia dizer, amor, fica aqui, ó, tudo teu, fica aqui, bem de estúdio, além do crônico. Não, Pablo, eu ia entregar tudo aqui, ó, Josi. Eu vou deixar com o encerramento de hoje, venha com a Natália, mas eu quero agradecer aqui todo o time, né? Então temos aqui a dona Rosângela, Marcinha ali dando o apoio, né, do lencinho ali pra mãe também, apesar que ela tem sorriso o tempo todo, uma lágrima disfarçada ali de emoção, chorrinho. Brena ali no fundo, e essa galera tá fazendo tudo isso acontecer, né, e só ser grato a tudo isso e mais a minha grande amiga aqui, Natália, com você. Eu fico pensando, assim, que eu não gosto dessa fala, assim, quando eu vejo alguma coisa, uma situação que seja diferente da minha, eu penso que eu não tenho problemas. Não, eu entendo que todo mundo tem problemas, as minhas dores são legítimas, as suas dores são legítimas, as suas são legítimas, né? Mas quando a gente vê desafios maiores do que os nossos, eu prefiro dizer assim, né? Que são desafios diferentes dos meus, né? Maiores que os meus. E aí você vê essa pessoa transpondo essas barreiras, pra gente traz uma lição muito bacana. E eu acho que a gente tem que estar nessa vida realmente para aprender, né? A gente gosta de usar, né, nesse nosso meio, muitas das vezes cristão, né, da igreja, a gente fala muito sobre edificar, né? Do que te edifica, né? E para além de questões assim religiosas, eu vejo que o amor, né, ele constrói, né? Então veja, a gente entende que a sua mãe, o suporte que ela te dá, né, os seus irmãos, você mencionou seu pai, os amigos que você fez nessa estrada, né, Pablo? É tão bacana de ver, né? Tão bonito. Então é algo. Hoje eu tô muito emocionada hoje, porque realmente assim você tá me trazendo assim
um oxigênio. Eu tenho certeza que para muitas pessoas que vão assistir vai ser também muito edificante, de grande valor. Queria agradecer a você, Mauro, por ter indicado a Josi, porque realmente foi um episódio que pra gente, né, Pablo? O Pablo também ficou aqui, ó. Eu conheço ele, emocionado. E eu quero te agradecer, Josi, porque foi muito além do crônico aqui. Trouxe pra gente aí um oxigênio bacana, mais uma lição linda. E continuamos, né? Continuamos contando principalmente com a força de vocês. Então, indiquem, compartilhem, comentem, se inscrevam, deixem o like de vocês, porque esse é o combustível, um dos elementos que fazem com que o Além do Crônico aconteça não só nesse episódio, mas em todos os outros que a gente espera mais adiante, com tantas emoções aqui, né? Não vou falar Roberto não, né? Trazer Roberto. Eu estou aqui nesse momento lindo. Mas é isso, gente. Obrigado. Muito obrigada, Josi. Muito é obrigada. Isso. Então, até o próximo Além do Crônico. Muito além, viu? Tchauzinho por ali, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.